Fala galera! Dessa vez a gente não tá ao vivo, tá? Dessa vez eu tô num voo, então não tenho como fazer a live ao vivo dessa vez, tá? Mas pra gente não perder a nossa regularidade, eu sei que é véspera de Natal, mas vamos manter a nossa regularidade independente do dia. Então, qual que é o nosso foco de hoje? Nosso foco de hoje é salvar o teu paciente que está internado nessa véspera de Natal, dia de Natal, e chegou com uma trombose venosa profunda no pronto-socorro. Como você vai fazer para anticoagular esse paciente sem precisar internar esse cara, para você não zoar o Natal dele, tá? O que você precisa saber? Como que a gente faz uma anticoagulação? Isso é uma coisa que todo clínico precisa saber. Porque sabendo usar um anticoagulante de uma forma adequada, você consegue resolver o problema desse cara, você consegue evitar uma internação, consegue evitar uma complicação muito grande para esse cara. Então o que acontece, galera? O que é anticoagular? Tá? Antes que eu esqueça, já curte o canal, já aperta no sininho, já aperta no se inscrever, curte aqui o aplicativo, o negócio, aperta o joinha. Eu sempre esqueço de pedir essas coisas de youtuber, tá? Mas vamos lá, pessoal. O que vocês precisam saber? Como que a gente faz para salvar o Natal do teu paciente? Então é o seguinte, ó. Para anticoagular é o que? Para você evitar a coagulação do sangue. E você precisa fazer isso em algumas situações, como uma arritmia, por exemplo, se você precisa evitar uma embolia, ou quando você tem, por exemplo, uma fibrilação atrial, uma trombose venosa profunda, uma isquemia, um infarto do miocárdio, alguma coisa assim. Então vamos lá, parte prática. Você pegou uma TVP na tua porta do pronto-socorro, você confirmou uma trombose por um ultrassom. E você está numa situação que teu paciente tem pouco sintoma. Você está numa situação que você quer tentar segurar esse paciente sem internar ele. Dá para você iniciar uma anticoagulação sem internar? Dá. Mas é assim que a gente vai pegar. Você vai pegar, saber como que a gente anticoagula o paciente para poder saber como fazer isso sem ter que internar ele. E para a gente saber como que a gente evita a coagulação, precisa saber como é que acontece uma coagulação, né? Antes de tudo. Como que ocorre a coagulação sanguínea? Você tem o seguinte, galera, o cara se corta, tá? De uma forma bem grosseira, o cara se corta. Se ele se corta, você vai ter a exposição de colágeno, você tem algumas coisas que precisam fazer parar de sangrar. Então, primeiro você vai ter ativação plaquetária, vai ter agregação plaquetária, isso vai ativar outros fatores inflamatórios na região. E isso ativa alguns fatores de coagulação. Tá? A teoria antiga da coagulação, que é a teoria das duas vias, é a que a gente precisa saber como que anticoagula, tá? Tem mais detalhes, a teoria atual é a teoria da monovia, mas sinceramente, não carece. Com a teoria antiga das duas vias, você já consegue se virar, tá? Para ficar mais fácil, galera, eu vou jogar aqui nessa imagenzinha aqui do meu lado, ó, para cá, tá aqui do lado, ó. Você tem a teoria das duas vias, que é da via extrínseca e da via intrínseca. Então, o que você tem? A via extrínseca, você tem o fator tecidual, que é o fator 3, que ele ativa alguns fatores, e daí ele vai ativar o fator 10, que é o fator Stott Power. O fator 10 ativado, que vira o fator 10A, ele vai converter a protrombina em trombina. Tá? Vai ativar o fator 2, que depois ativa o fibrinogênio em fibrina. E o monômero de fibrina que vai fazer o coágulo de fibrina, que é exatamente isso que acontece. Beleza? E você tem também a via extrínseca. Você tem o fator 12, que vai ativar uma série de outros fatores, também vai cair no fator 10. Tá? E isso também tem um outro feedback positivo no fator 5, fator 8, que são os fatores intraplaquetários. E daí o que acontece? Você tem a via extrínseca, você tem a via intrínseca. E os dois caem na via comum, que é a via do fator 10. Mais do que isso, acaba sendo frescurite, tá bom? Para a gente levar em consideração. E você tem também os fatores intraplaquetários, que tem a proteína C e a proteína S, estão por aqui, tá bom? E daí o que acontece? Na prática, você tem o seguinte: fator via extrínseca, via intrínseca. As duas vias caem no fator 10, que é o fator da via comum, tá? E o fator da via comum que vai ativar o fator 2, depois o fator 10, o fator 10 que ativa depois o fator 2 e depois no final a fibrina, tá? E daí o que acontece, galera? A fibrina, ela vai fazer o quê? Ela forma um coágulo, certo? E daí o que acontece? Como é que você precisa saber? O que você precisa saber em relação à coagulação? Você precisa saber que a via extrínseca, que é a via do fator tecidual, você consegue vigiar pelo fator 3, você consegue vigiar pelo tempo de protrombina,
certo? E a via extrínseca, que é aquela dos vários outros fatores, você vigia pelo tempo de tromboplastina ativada, tá? E o fator 10 você consegue vigiar diretamente pelo fator 10A. E o que acontece, galera? O que muda? Você tem alguns anticoagulantes. O anticoagulante que age na via extrínseca é os dicumarínicos, que são os inibidores da vitamina K, tá? E a via extrínseca ela é dependente da vitamina K, tá? E os fatores da via intrínseca, você vigia pelo tempo de tromboplastina ativada, que é onde age as heparinas, tá? E no fator 10, você tem alguns anticoagulantes que são os anticoagulantes mais novos, os DOACs, os anticoagulantes diretos do fator 10. Eles agem diretamente no fator 10 e tem um que age diretamente no fator 2, que é o dabigatrana, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem de anticoagulante? Você tem as heparinas, que são as heparinas tanto de baixo peso molecular, quanto as não fracionadas, tá? E a gente tem os dicumarínicos, que é o que a gente estava falando, que são o nosso principal exemplo é a varfarina, tá? Que também é bem conhecido pelo nome comercial, que é o Marevan, tá? E que mais? Você tem os anticoagulantes novos, que aqui no Brasil tem 4 no mercado. Você tem o rivaroxabana, o dabigatrana, que é o do fator 2, desculpa, o rivaroxabana, que é do fator 10, o apixabana, que também é do fator 10, o edoxabana, que também age no fator 10, e o dabigatrana, que age no fator 2, tá? E daí o que acontece? Você tem algumas diferenças entre eles, mas sinceramente, para resolver o teu problema do teu paciente que está lá na véspera de Natal ou no dia de Natal, e está numa situação em que ele tem... Você está querendo evitar que ele interne no Natal, o que você pode fazer? Você pode lançar mão de algumas situações, tá? Então, sabendo como anticoagular esse paciente, você consegue pensar em algumas vias. Quando eu estou com um paciente internado e tem que ficar internado, o que eu vou pensar? Eu vou pensar nas heparinas. As heparinas elas têm um problema que é o seguinte, elas são parenterais. Você tem as heparinas de baixo peso, que elas são, de regra, via subcutânea, e você tem a heparina não fracionada, que ela, para anticoagulação plena, para anticoagulação total do paciente, ela é endovenosa, tá? Ela não é subcutânea, tá? A heparina não fracionada via subcutânea a gente usa para profilaxia de evento trombótico. E qual que é a diferença entre uma e outra? A heparina não fracionada ela tem uma meia-vida mais curta, tá? De 4 horas. E eu tenho que ficar regulando ela pelo TTPA. E daí você precisa regular pelo TTPA de 6 em 6 horas, tá? E daí o que acontece? Você vai utilizar ela quando? Quando você precisa ter um controle muito de perto desse teu paciente. Quando você precisa poder, por exemplo, reverter totalmente. Por quê? Porque ela tem um reversor específico, que é o sulfato de protamina. Tá? E daí o que acontece? Você consegue reverter totalmente a heparina e ter o controle muito na sua mão, tá? Que mais? A heparina não fracionada, ela tem um detalhe que é o seguinte, você não tem uma relação tão grande com o reversor. Então a protamina não vai funcionar tão bem com a heparina de baixo peso quanto ela funciona com a heparina não fracionada. Então você tem um pouquinho de perda do controle. E ela tem uma afinidade muito maior pelo fator 10 do que pelo fator 2, pela via intrínseca. Então o que acontece? Você consegue dar a medicação e tem a certeza do efeito que ela está tendo. Diferente da heparina não fracionada, que você tem que ficar fazendo controle com o exame de sangue o tempo todo, tá? E daí o que acontece? Para dia a dia, galera, como que você faz? Você vai ter que anticoagular o teu paciente. É muito difícil você ter que ter esse controle muito de perto, tá? Então, heparina não fracionada geralmente acaba sendo o vascular que acaba indicando, ou quando você tem uma situação muito delicada, num infartado, mais delicado, alguma coisa assim. Ou então, uma outra situação, que quando você não pode usar heparina de baixo peso, que é quando o clearance de creatinina é mais do que abaixo de 30%, tá? 30 mg desse litro. Aí nessa situação, você não pode usar a heparina de baixo peso, aí você é obrigado a usar a heparina não fracionada, tá? E como que eu uso isso, galera? Vamos lá, heparina de baixo peso. O que tem aqui no Brasil, de via de regra, é a inoxaparina, 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas, tá? Dificilmente você passa de 100 mg,
tá? Por dose, tá? Porque quando o cara é muito super obeso, você perde parâmetro entre o peso magro e o peso total do paciente. Então, se o cara é muito gordo, teoricamente, você teria que fazer dosagem de anti-10A para você confirmar a dose. Tem paciente que precisa realmente de uma dose mais alta, tem paciente que com uma dose menor acaba anticoagulando, apesar do peso. E a heparina não fracionada, como é que eu faço? Essa daqui tem muito mais gente que tem dúvida, né? O que você faz é o seguinte, você começa com uma dose de ataque, tá? Que a ampolinha, ela vem com 25 mil unidades e 5 ml. 1 ml tem 5 mil unidades, tá? Então você começa com um bolos de 80 unidades por quilo e depois você deixa diluído em bomba de infusão 18 unidades por quilo por hora, tá? E como é que faz a diluição desse negócio? Putz, eu não sei calcular, é complicado. Vamos lá, pensa assim, a grande maioria dos pacientes tem 70 quilos, certo? Vamos lá, pensa uns 70 quilos para uma dose de adulto, tá? 7 vezes 8, 56. Se 1 ml tem 5 mil unidades, você vai perceber o seguinte, desculpa, 70 quilos. 7 vezes 8, 56. 56, 560, 5.600 unidades para 70 quilos, tá? 80 unidades por quilo, 70 quilos, você vai ter 2 zeros a mais, por isso vai dar 5.600, certo? Então, 1,1 ml é a dose de bolos para um paciente de 70 quilos. E daí o que acontece? Se você pegar uma solução da heparina não fracionada, como é que você faz a solução para ficar fácil de calcular? Porque a dose que a gente tem é 18 unidades quilo-hora, certo? A gente precisa transformar unidade quilo-hora em ml-hora, certo? Então o que a gente faz? Você vai pegar e vai fazer o seguinte, você faz uma solução que seja fácil de calcular, certo? Então, você tem que diluir a heparina não fracionada em soro fisiológico, porque ela cristaliza no soro glicosado, certo? Então, se você tem 25 mil unidades para 5 ml, se você pegar um soro de 250 e você tira 5 ml e joga 5 unidades de heparina, 5 ml de heparina, você vai ter uma solução de 100 unidades para 250 ml, certo? Então o que você faz? Fica fácil de calcular nessa hora. Então, 18 unidades quilo-hora, você vai perceber o quê? 18 vezes 70 vai dar 1.260, certo? E daí o que acontece? Você vai dividir isso por 100 unidades para cada ml, vai dar 12,6 ml/hora, como dose inicial, certo? Isso numa solução de 1 para 100. E daí, a cada 6 horas, você vai regular a dose disso de acordo com o TTPA do seu paciente. Você fez o bolos, colhe o TTPA 6 horas depois e pega o resultado, tá? E daí o que acontece? A gente se baseia nisso daí com um cálculo, com um negócio que é o nomograma de Hask, tá? Que é um jeito da gente poder avaliar qual que é a dose da medicação que está usando, certo? E a gente se baseia nisso, ó. Então aqui, ó, galera, tem momento print de tela, tá aqui do lado, tá? Esse aqui é o nomograma de Hask. Se o TTPA estiver normal, tá? Ou até 1,2 vezes o controle, você faz um novo bolos e aumenta um tanto. Aumenta 4 unidades quilo-hora. Se tiver um pouquinho só abaixo do quanto você quer, você só aumenta um pouquinho a dose do heparina em bomba. Se estiver no alvo, que é entre 1,5 a 2,3 vezes o controle, mantém a dose, novo TTPA no dia seguinte. Se estiver um pouquinho acima, você vai baixar um pouquinho, baixa em 2 unidades quilo-hora. Se estiver muito alto, para a infusão por 1 hora e baixa um pouquinho mais. Se estiver explodido, para até você ter controle do que está acontecendo, certo? Na prática é isso. Momento print de tela, galera. Isso aqui é super importante para vocês se facilitarem. Mas lembra que quando você estiver numa sala de emergência, é muito comum eles terem já isso protocolado de tal forma que já vai estar numa tabelinha lá para vocês. Beleza? É assim que a gente calcula o cara na sala de emergência com heparina não fracionada, tá? E daí o que acontece, galera? Quando você tem que usar um outro tipo de anticoagulante, tá? Então vamos lá. Os dicumarínicos, que é a varfarina. A varfarina ela tem um problema que é o seguinte, ela varia muito a dose de pessoa para pessoa. Então o que acontece? Você tem uma diferença muito grande de dose e inicialmente ela é pró-coagulante, depois ela é anticoagulante. Então ela é uma medicação ruim para você liberar o teu paciente no dia de Natal, tá? Por quê? Porque você tem que estar com o anticoagulante em ponte.
tá? Isso quando você tem uma situação como, por exemplo, uma trombose venosa profunda. Você tem um cara que ele não pode ficar pró-coagulado em momento algum, esse cara vai precisar de um anticoagulante em ponte. Então, ou você dá um DOAC e deixa a varfarina como em ponte por enquanto, tá? Usa o DOAC como ponte, ou você pode usar uma heparina e segura o cara internado até virar o NR. Você mantém esse cara anticoagulado, começa com uma varfarina e você mantém ela até ficar no NR entre 2 e 3, tá? No caso de uma TVP, que é o nosso caso que a gente está pensando hoje. Do cara que está internado, está querendo evitar a internação para não ferrar o Natal dele, certo? Então o que acontece? Você tem que lembrar o seguinte: varfarina eu não posso usar em gestante, tá? E ele, tirando isso, ele é a indicação principal nos pacientes mais complexos. Paciente renal crônico eu posso acabar usando. O paciente que tem contraindicação de outros tipos de coisa, a gente pode acabar usando. É aquele que você tem o paciente mais na mão. Só que tem outras opções que a gente pode utilizar, que é a opção principal que a gente está pensando hoje para resolver o problema do plantão do teu paciente, de como evitar a internação do teu paciente, deixar o teu paciente passar o dia de Natal em casa. O que você pode lançar a mão? Dos anticoagulantes orais, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tem 4 no mercado brasileiro. 2 deles dá para você fazer totalmente ambulatorial, 2 deles não. Quase que não dá, que eu nem vou focar muito. O dabigatrana e o edoxabana. Por quê? Esses dois, para anticoagular pleno, eu preciso usar 5 dias de heparina não fracionada antes de usar a dose plena. Isso é conduta de bula, tá? Quais que eu posso usar no nosso paciente? O apixabana, tá? E o rivaroxabana. O rivaroxabana foi o que caiu a patente há mais tempo, é aquele que é mais comum de ser utilizado. Como que eu uso isso? Eu dou, no paciente que tem função renal normal, eu posso usar 15 miligramas 2 vezes por dia com o estômago cheio, tá? Por 3 semanas. E depois que passou essas 3 semanas, eu aumento um pouquinho a dose do comprimido de 15 para 20 miligramas e mantenho só uma vez por dia com o estômago cheio. Dei o remédio, tenho certeza da dose que está usando, tá? Lembra que ele é contraindicado com clínice de creatinina abaixo de 30, tá? E outra coisa, a absorção dele é no estômago. Se esse cara tem alguma cirurgia gástrica ou alguma coisa assim, fez uma bariátrica ou tratou um câncer de intestino, de estômago, alguma coisa assim, não tem estômago por alguma razão, não dá para usar ele, tá? A outra opção que a gente pode utilizar é o apixabana. O apixabana, ele tem um detalhe que é legal, que é o seguinte: ele não tem contraindicação e também não tem correção de dose até no dialítico, tá? De bula, ele tem contraindicação com clínice abaixo de 15. Só que você já tem uma orientação da Cadigo de estudo grande, mostrando que não tem nem correção de dose e de uma forma segura no uso até no paciente dialítico. Então, o apixabana é uma ótima opção no teu paciente mais delicado, tá? Então, o que acontece? Como que eu anticoagulo esse cara? Tá? Você faz o seguinte: você, na primeira semana, você dá 10 miligramas de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia por uma semana, e depois você vai baixar a dose para 5 miligramas 2 vezes por dia. A parte ruim dele é que é 2 vezes ao dia, tá? Mas é uma ótima opção. Então vamos lá, galera, vamos pensar assim: você pegou, vamos salvar o Natal do teu paciente. Teu paciente chegou lá, você fez o diagnóstico com uma TVP no PS. Você tá vendo que o cara não tá fortemente sintomático, tá? Ele não tem muita dor, ele não tem sinal de que tem um edema muito grande, ele não tem uma cianose não fixa do dedo, do pé, ele não tem uma situação que ele não pode ser anticoagulado, por exemplo, não está sangrando. Esse paciente você tem como pensar, ele não tem um quadro pulmonar muito importante, dá para você pensar em tratar ele ambulatorial. Então, nesse caso, você pode pensar em usar um anticoagulante, tá? E você pode pensar em tratar ele via ambulatorial. Então, o que você pode fazer? Rivaroxabana, 15 de 12 em 12, com o estômago cheio por 3 semanas, e depois você deixa 20 miligramas uma vez ao dia, pelo tempo que for necessário, mais terapia compressiva com meia elástica, tá? Se for trombose abaixo do joelho, veias de perna, gastrocnêmia, soleares, veia meia 3/4. Se for poplite femoral, essas coisas mais altas, meia compressão acima do joelho. Pelo menos, claro, secando se o cara tem pulso, meia de compressão classe 2, meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio,
tá? E você vai usar o quê? Se for utilizar o Apixabana, você vai deixar 10 miligramas de 12 em 12 por uma semana e depois 5 miligramas uma vez ao dia. Galera, aqui a gente pegou e vai salvar um Natal do seu paciente, para você não ser visitado por 3 fantasmas nesse Natal, pelo fato de ter deixado o teu paciente, você poderia mandar para casa para passar o Natal preso numa maca ou num pronto-socorro, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, galera, essa live fica no ar por uma semana, melhor ainda, essa live ela vai ficar para vocês até o ano novo, vamos deixar ela 2 semanas no ar para vocês, tá? Depois desse período, ela fica só na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, joga nos comentários aqui embaixo a sua dúvida, que a sua dúvida pode ser do teu coleguinha que às vezes também acaba se estressando no plantão e acaba se estressando na hora de lidar com um paciente anticoagulado no pronto-socorro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem pelo Instagram. Estamos aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.